Olá, minhas queridas, muito boa tarde, sejam bem-vindas ao Seja Você a Mulher da Sua Vida. Esse perfil aqui é o perfil do projeto Seja Você a Mulher da Sua Vida e hoje é o último dia do evento de Mês das Mães, que a gente batizou de Mãe, Mulher e o que você quiser. E a gente procurou falar aqui durante esse mês sobre os múltiplos papéis que as mães desenvolvem durante todo esse processo de maternar, né? Então nós falamos sobre carreira, nós falamos sobre inteligência emocional, nós falamos de relacionamentos, nós falamos de maternidade solo. E hoje eu tô trazendo aqui uma colega de profissão, empreendedora também, que é a Viviane, e nós vamos falar sobre os desafios de uma mãe empreendedora, ou de uma empreendedora mãe, tanto faz, né? Então eu vou chamar a Viviane para a gente conversar aqui juntas sobre esses desafios, nós vamos trocar algumas experiências, falar um pouquinho do que nós vivenciamos quando começamos, né, esses dois processos. Nós vamos falar do que a gente vivencia atualmente e de algumas informações que são importantes aí para as futuras mamães empreendedoras ou para quem está passando por esse processo. Então, deixa eu chamar a Viviane aqui. Vivi. Deixa eu tentar te resgatar, Vivi. Oi, sim. Tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde. Deu certo? Deu certo, agora deu. Opa, saiu. Oi. Voltou? Voltou. E aí, Essa tudo internet, bem? tudo ótimo. E você? Tá me Tudo vendo jóia. bem? Tô te vendo Tá? bem. Tá me ouvindo? Tá tudo bem aí? Tudo bem. Eita, estamos com problemas técnicos. Vamos lá, vamos chamar a Viviane de novo, ver se dá certo. Vivi, onde você está? Oi, tô te chamando, Vivi. Agora foi? Ah, acho que agora foi. E Eu aí, botei a tudo internet bem? do celular. Acho que assim fica melhor, né? Ah, acho que sim. Fica. Vamos lá. Tudo Começamos. Faz ótimo. de conta que a gente está começando agora e estamos mesmo, né? Com emoção, né? É, com emoção, tem que ter um pouquinho, né? E Tem que aí, ter, como é que estão as verdade. coisas por aí? Tudo bem? Na correria, né, Si? Deu nem tempo de Na passar uma correria. maquiagem. Imagina, tá linda. Vivi, assim, conforme o pessoal vai entrando, né, a gente Uhum. vai falando um pouquinho aqui do que é esse assunto, mas eu queria que você se apresentasse aí para o Claro. pessoal.
Vamos lá. Em primeiro Conta um lugar, pouquinho de você. eu quero muito agradecer o convite. Estou muito feliz em estar aqui com você, né? E com essas mulheres que passaram por aqui o mês inteiro e está encerrando com você hoje. Nossa, muito obrigada. Muita gratidão por estar aqui. Eu que agradeço. Imagina. Então, meu nome é Viviane, né? Eu sou psicóloga clínica já há 16 anos. Eu atendo principalmente crianças e adolescentes, né? Então, o meu nicho aí é infanto-juvenil. E durante muito tempo eu só fiz isso, né? E com o tempo eu fui tentando fazer outras coisas. E aí hoje eu sou empreendedora também, né? Eu trabalho com cursos, com mentorias, com supervisões para psicólogas infantis também. Legal, muito Isso um bom. pouquinho, né? E é mãe. E sou mãe, meu título principal, sou mãe. E é mãe, a Alice está com quanto tempo? 3 anos, 3 anos. 3 anos. Sim, Ótimo, legal. não é fácil. Não, não é fácil. É uma das fases aí, né? Não que todas as fases não sejam, cada uma tem sua complexidade, Verdade. né? Mas é uma fase um pouquinho mais complicada para as mães que É trabalham. bem desafiadora, né? A criança quer Bem, ficar com a gente, não quer ficar com outra pessoa, né? A gente fica dividida, mas faz parte, né? Faz faz parte. parte. É isso Sim. aí. Eu sou mãe também, né? Só que a minha filha é um pouco mais velha, ela tem 13 anos. Também sou psicóloga e empreendedora, né? Vou falar um pouquinho de mim para as meninas que não me conhecem. Tenho já 46 anos, né? Tenho uma história aí de uma carreira longa na área de psicologia, mas muito no início voltada para a área organizacional e depois, né, resolvi empreender na minha profissão, atuando com clínica, com mentoria também. E idealizei esse projeto aqui, que é o Seja Você a Mulher da Sua Vida, que é voltado para as mulheres, para trabalhar com empoderamento, encorajamento, trazendo mulheres que possam trocar seus conhecimentos, né? Então, pessoas que queiram aprender e que queiram ensinar, né? E nesse evento, eu senti a necessidade da gente falar sobre os vários papéis das mães, né, Vivi? E um deles é essa questão da empreendedora, né? Antes da gente começar a bater o papo, eu estava aqui falando, pensando, né, comigo, e pensando o quanto que às vezes, né, a gente conhece mulheres, conhece mães recentes, né, que pensam na possibilidade de empreender como se isso fosse uma alternativa para ficar mais próximo dos filhos, né? Não que não seja, mas a gente também precisa tirar um pouquinho dessa romantização, Exação. né? Sim. E na verdade, né, Se, pelo menos comigo, não foi. Eu precisei ficar muito ausente, né, até para dar conta de outras coisas, né. E eu lembro que eu só fui me ver empreendedora quando eu fui fazer o imposto de renda. E aí a contadora falou, você não pode mais ser pessoa física, né? O seu rendimento já é muito alto, você tem que ser pessoa jurídica. E aí eu nunca pensei dessa forma, né, tão concreta, né, nossa, agora eu sou uma empresa. Até porque eu confesso que eu tinha um pouco sabe, de aversão, porque, né, eu fui casada aí durante alguns anos, né, e o pai de Liz é empreendedor, né, e eu tinha muito medo, porque é uma profissão que é assim, né, e eu sempre fui muito pé no chão, né, sempre fui muito organizada com tudo. Então, jamais eu queria ir por esse caminho. Até, né, fazer o imposto de renda. E aí foi quando, de fato, eu tive a certeza que eu era uma empreendedora, né? Porque eu era muito criativa, né? E não é só ser pessoa jurídica ou física, né? É ser muito criativa. Porque antes, né, eu tenho 42 anos, né? E eu queria ser mãe já há muito tempo. Então, eu vim me preparando para isso, né? Para ser mãe. E aí, eu sempre pensava assim, tá, e quando eu tiver de licença? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou organizar tudo? Claro que eu não pensei no plano B, né? Eu pensei que fosse super tranquilo cuidar de um bebê, amamentar, e obviamente que não foi nada disso. Mas eu já tinha essa preparação, né? Então, o empreendedorismo, ele apareceu na minha vida dessa forma, e foi uma forma que eu me vi salva, né? Porque eu passei a não atender, né? Então, assim, só voltando. Eu fiz essa transição, né, de ficar na clínica e falei assim, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer outras coisas. Eu não quero só ficar presa no consultório o dia inteiro atendendo. E aí foi quando eu comecei a pensar em outras possibilidades. E aí vieram os cursos, né? E aí eu fiz algumas oficinas infantis e deu muito certo. E aí eu falei, por que não ensinar isso para outras psicólogas, para terem uma renda extra, né?
não viver só do consultório. Inclusive, eu tenho uma aluna que só faz oficina, ela não atende mais, uma ex-aluna, né? E aí eu comecei a ensinar sobre as oficinas infantis no consultório, ainda muito caseiro, né? E aí várias pessoas falando, você não dá curso online? E eu sou muito, né? Falei, não, só presencial. Eu falei, por que não? E aí você vê, né? Eu nem fiz conta, assim. E aí eu falei, vou fazer online. E aí comecei a anunciar online, né? Tô fazendo online e encheu. E eu falei, mas como é que eu vou mandar essas coisas para as pessoas? Porque eu ensinava na prática. Você ficava ali comigo o dia inteiro, né? Imersão mesmo. E você era como uma criança. Tudo que a criança passava, eu fazia os psicólogos passar, para entender na pele como é a oficina. E aí tinham as coisas que a gente usava, que era uma caixa desse tamanho. E aí eu fui no correio enviar a caixa, né? E aí tinha CEP, que era R$80, R$50, R$40, R$20. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Tipo, já tinha cobrado o valor do curso, né? Eu falei, agora vamos que vamos. E aí foi indo. E eu ganhei muito dinheiro, assim. Mas o que eu ganhei mais foi o retorno de mulheres, né? Mães e não mães ainda, vendo um outro olhar para além da psicologia fechada no consultório de atendimento. Então, esse foi o primeiro insight que eu tive, assim, de falar, putz, eu quero isso. E aí comecei, né, a fazer os cursos, né, online, presencial também. E aí a pandemia veio, né, e com a pandemia a gente tem que se reinventar de novo. Mas antes de engravidar da Liz, eu já tinha tudo bem organizadinho. Então, eu lembro que de barrigão, eu estava dando aula também online, preparando material para enviar para o correio. Aí depois a gente fica mais safa, né? E aí eu mandava o material em PDF, para não ter tanto custo. E a gente foi dessa forma. E eu fico muito feliz, assim, de ter me lançado. Porque tinha tudo para dar errado, né? Mas o meu sonho, né, era tão grande. E eu vivi isso na prática, né? Eu vivi que deu certo. Então, dava certo. E ter esse feedback, né, das alunas e passar para outras pessoas e ver as famílias transformadas, assim, foi o meu maior presente mesmo no empreendedorismo e eu não largo mais. Eu acho que é isso aí, esse é o caminho que eu quero seguir. Legal, né? Quer dizer, você já era empreendedora e aí se tornou mãe, né? Sim. E comigo foi diferente, né? Eu era CLT, fui CLT durante muitos anos, durante mais de 20 anos. E aí, em 2018, resolvi empreender. Já tinha minha filha, minha filha Luísa já tinha 9 anos. E aí resolvi sair da empresa e abrir a minha empresa. Na verdade, também teve esse processo de ficar pensando, né? Assim, profissional liberal, empreendedor, aquela coisa, porque assim, a gente não se reconhece como empreendedora no primeiro momento. Né? Principalmente a profissional de saúde, né? A formação que a gente tem como profissional de saúde. Mas aí, estudando bastante e tal, eu fui me entendendo realmente como uma empresa, né? Como um negócio. E aí, a minha vivência em empresas foi o que me facilitou muito também, para ter essa visualização. Mas, né, uma coisa que eu gosto muito de falar, né, Vivi? Empreendedor é todo aquele que desbrava novos caminhos, né? Tem a ver com pioneirismo, tem a ver com criatividade para resolver problemas. Exato. É nada mais é do que a gente faz como mãe, né? Resolver problemas com criatividade. O tempo todo. E muitas vezes com zero de recursos, né? Zero de recurso. E isso não é tão falado, né? Como se fosse algo errado, né? Eu vim do RH também, então eu trabalhava numa empresa que eram 8 farmácias, né? Eu era psicóloga de todos, então eu recrutava, né? Recrutamento de seleção, treinamento. E eu não era feliz, né? Eu comecei fazendo estágio lá, eu ganhava bem, e eu não era feliz. E naquele momento eu juntei dinheiro para pedir demissão e fazer especialização e me aventurar mesmo na clínica, porque eu tinha 0 paciente, né? E eu lembro que meu pai falou assim, você é louca, você vai largar um emprego de carteira assinada para você tentar na clínica, e se não der certo? Se não der certo, não deu, eu vou tentar de novo. E foi isso, né? E pedi demissão e me lancei. E aí a gente percebe que hoje, né, com o nosso conhecimento, já era esse olhar empreendedor lá atrás, né? Que é se lançar no escuro, né? Sem saber se vai dar certo ou não. Né? Exatamente. Eu também, né? E hoje eu falo muito que eu sou a equipe, né? Sim. Então, eu sou meu marketing, eu sou meu financeiro, eu sou a pessoa que atende, né? Eu sou quem está por trás dos projetos, eu faço basicamente tudo. Tudo. Né?
E no fundo, essa coisa dos muitos, né, das muitas funções é o que a gente faz no dia a dia mesmo, né? Enquanto mulher, enquanto mãe, né? Ter todos os pratinhos para equilibrar. Então, acho que o aprendizado da maternidade ajuda na empresa e a empresa ajuda na maternidade. Claro que tendo equilíbrio, né? Se eu não sei você, mas assim, tem horas que eu acho que eu não vou dar conta, porque é muita coisa, né? Aí, diferente de você, eu tentei dar conta de tudo, não deu muito certo. Porque eu comecei a adoecer, né? Comecei a ficar culpada de não estar tanto tempo como eu gostaria com a minha filha, porque para mim o tempo com ela é mais importante que qualquer outra coisa. E aí hoje eu tenho uma estagiária que me ajuda né, no consultório, tem a Larissa que me ajuda nos posts, então eu escrevo, eu faço, mas enfim, ela que faz a arte porque eu não sei fazer, né? Então assim, hoje eu tenho um contador que me auxilia também, porque eu sou péssima de conta. Então eu fui tentando delegar um pouco, confesso que ainda é muito difícil para mim, porque eu gosto de fazer tudo, mas chegou num ponto que eu não estava dando conta mais, né? E adoecendo de fato. Sim, com Como que é para certeza. você por aí? Me conta. Eu terceirizei algumas coisas também, mas muito Uhum. pouco, né? Terceirizei contador, é claro, porque a gente precisa de alguém Sim, especializado nisso. A questão da arte, né? Do branding, da sim. marca, né? Tanto da Cíntia quanto do projeto, Do mas os projeto. posts sou eu que faço, né? Olha que máximo. A divulgação, tudo isso eu faço. Não estou dizendo que Uhum. seja o ideal, mas é hoje Uhum. a realidade que eu vivo, né? Sim, Mas, assim, é claro que chega uma hora que você vai perceber que sim, você precisa terceirizar, né? Que você claro. precisa fazer algumas escolhas, Sim, é isso né? aí. Exatamente. Sim. Vivi, assim, com base na sua história, né? O que você acha que para você foi e é o maior desafio? São os maiores desafios? Sem dúvida nenhuma, é ter tempo de qualidade com a minha filha hoje. Então, estar com a agenda fechada é, é esse movimento, né? Então, assim, mas para isso eu tive todo um caminho anterior para ver o valor da minha sessão, né? Ver a entrega da minha sessão, para hoje eu conseguir fazer isso. Porque não dá, né? Para mim hoje não dá trabalhar o dia inteiro, né? Antigamente eu trabalhava de 8 às 8, feliz da vida no sábado, e hoje eu tenho uma filha. E não é só chegar em casa, né, tomar um banho e vou descansar, ou vou dormir, vou ler um livro. Não. A gente vai dar conta da criança, a criança tá ali morrendo de saudade, né? E eu optei por não colocar a Liz na creche, né? É uma opção minha. Então, eu não quero que ela fique o dia inteiro na creche, eu quero ter esse tempo com ela. Então, meu maior né, desafio hoje que eu estou tentando melhorar é tentar equilibrar isso aí, porque a gente tem que pagar boletos, tem que pagar conta. Então, também não dá para falar, hoje eu não vou trabalhar, não, se eu vou ficar aqui, não dá. Então, é esse, meu maior desafio é o tempo de qualidade com a minha filha, né? Porque a infância passa muito rápido, a gente Isso. percebe isso, eu recebo muitos pais no consultório com essa demanda, né? Com essa inquietação de querer ter tempo para os filhos e não conseguem, né? Eu digo os pais porque pai também aparece, né? É. Com essa questão. Não é só a mulher, embora o papo hoje aqui seja de mulher. Mas tem muito pai também, né, que sai de manhã para trabalhar, só volta de noite e que tem essa inquietação. Mas as mães falam muito isso, né, de querer trabalhar, precisar trabalhar e querer estar com a criança, e a criança está na creche, aí depois pega a criança ou está no integral, aí a criança bate um papinho, já dorme, aí fica lá chorando, culpada. Então, eu acho que o maior desafio é esse, né? E o quanto a gente vê que a nossa sociedade é cruel, né, Si? Porque é uma Sim. cobrança, né? E a gente fica nesse, vou, não vou, fico, não fico. Mas hoje, para mim, é esse o desafio maior, assim, é esse tempo de qualidade com ela. Para que eu esteja bem. E para eu estar bem, eu preciso dar conta de tudo isso aqui. Porque senão eu vou estar ali com ela, peraí, vou responder uma mensagem. Ai, peraí, não fiz isso, peraí. E aí eu não vou estar ali. Então é melhor que eu não esteja. Né? Que eu faça uma coisa bem feita de cada vez. Eu acho que o desafio, acho que da grande maioria, é fazer uma coisa bem feita de cada vez, né? Isso, exatamente. E tem muito aquela coisa também de uma cobrança e de uma autocobrança, né, Vivi? Uhum, Aquela velha história, se você trabalha, com quem vai ficar seu filho? sim, Se você não trabalha, mas como assim você não está trabalhando? vale. Né? Bem assim. Então assim, é como se eternamente a gente tivesse que dar o nosso Sim, relatório, né, sim, para a verdade. sociedade. Só que tem muito auto-julgamento Sim, também. tem. Demais. Mas puxa vida, eu não consigo estar com meu filho, mas eu não consigo me dedicar o tempo inteiro. Então é aquilo que nós falamos, a gente precisa ter algumas escolhas também, né? Sim, sim. Eu me lembro muito que na época que é,
eu trabalhava em empresas ainda, né? Eu saí da empresa num cargo de gestão, mas eu cheguei a recusar propostas de trabalho Imagina. que exigiam viagens, Gente. né? Viagens constantes. Como é que eu vou fazer, né? Principalmente mãe solo, para viajar, né? Para Uhum. viajar e ter uma filha pequena, né? Quer dizer, é uma escolha. Eu tive que É uma escolha. retroceder uns passinhos aí. Sim, e você falando, né? Eu vi uma entrevista, acho que foi no GNT, da Débora Seco e da Thaís Araújo, né? Falando que é isso, né? Que quando descobriram que ela estava grávida, falou: acabou tua vida, acabou, você não vai fazer mais nada, né? E muito pelo Uhum. contrário, né? Mas a sociedade julga isso, né? Acabou, né? Você tá com filho, se tem filho, não faz mais nada, não tem mais papel, não vai viajar, não vai mais nada. Sim, por um tempo é assim, né? A criança realmente demanda muito da gente, mas depois a criança vai tendo esse contorno, né? Eu vejo isso muito no consultório também, com as crianças que eu atendo, né? Elas vão ficando mais independentes, né? Elas vão demandando Isso. menos os pais, né? E aí vão abrindo esse leque para outras pessoas entrarem, né? Amigos, outros familiares. Então isso tende a expandir, né? Mas nem sempre a gente tem essa paciência, né, de esperar o tempo dessa criança, nem sempre a gente pode, né? Porque a questão financeira também pesa muito. Então eu sempre digo para os pais, né, para ter esse equilíbrio. Então, se puder, né? E aí que bom que quase todos possam ter esse tempo aí de qualidade com a criança, seja no sábado, seja no domingo, seja no feriado, seja à noite, seja de manhã, né? Estando ali realmente conectado com a criança, de fato, né? Sim, com certeza. Faz toda a diferença, Sim, né? sim, Para você, porque também tem um lance que é o sim. equilíbrio emocional, né? Exato. Né? O Sim. nosso equilíbrio emocional, né? A gente, como Uhum. mãe, ali tem que lidar com tudo Sim. e ficar estressada, né? Exato. Aí tem os gritos, tem o castigo, aí tem a palmada, enfim, né? Então acaba não tendo um contorno tão saudável, né? Por conta desse estresse que tá lá em cima. Exatamente, legal. E tem o autocuidado, que é importante, né? Que Sim, a gente já trouxe aqui também em outras sim, lives, que são coisas fundamentais, sim, né? sim, sem E, dúvida. e assim, o que, que te passou na cabeça, assim, de medo na época que você teve a Liz e aí se separou e, eu tenho meu negócio, o que, que eu faço agora? E aí, pandemia, né? Tudo ao mesmo tempo. Sim, sim. Eu confesso que eu passei algumas noites sem dormir, né? Eu sou muito difícil a me adaptar a novas coisas, sabe? A mudança. Sempre fui. Eu tô tentando, inclusive, mudar isso, mas assim, é uma coisa nova, pronto, eu já dou uma paralisada para depois fluir. Mas eu lembro que eu fiquei apavorada, porque eu tenho problema cardíaco, né? Eu tenho problema respiratório, então eu fiquei apavorada, tipo, não vou sair mais de casa e agora? E foi nessa transição que eu tinha acabado de mudar de consultório, eu tinha um consultório montado e tal, tava super dando certo, mas eu não tava mais feliz lá com a estrutura. E aí eu fui para um top aqui, tipo, maravilhoso, para pagar o dobro. Não tinha nem acabado de mobiliar ele do meu jeitinho. Mas assim, eu estava muito feliz. E aí veio a pandemia, eu tive que fechar o consultório. Né? Tinham duas pessoas, dois amigos meus que sublocavam lá, eles pararam também. Então eu fiquei pagando o aluguel aí quase 2 anos sem ter ninguém. Os pacientes não queriam voltar, muitos eram crianças, né? E aí, obviamente, que não tinha vacina, não tinha nada, os pais ficaram com medo. Então, não iam. Então, eu fiquei com metade dos pacientes em atendimento online. Metade. E porque grande parte achou que já ia passar, depois voltava. E aí eu fiquei desesperada, porque eu tinha acabado de me separar, né? Eu me separei, a Liz ainda fazia um ano. E aí eu fiquei na casa dos meus pais até a casa onde eu ia alugar ficar pronta. E aí nessa transição eu já tinha mudado, mas assim, ia decorar a casa toda de novo, não sei o quê, É. criança pequena. Eu me via no meio de um monte de dívida, de boleto, de não sei o quê. Eu falei, gente, e agora? E minha renda realmente caiu pela metade. Eu já atendi online, né? Porque eu tinha alguns pacientes que foram morar em outro país. E aí eu já atendi esses pacientes online e era difícil pra caramba credenciar no nosso conselho. Não era fácil como é hoje. É. Então, assim, eu já tinha credenciado, já tinha tudo. Então, esse caminho foi mais fácil para mim. E aí eu comecei né, recomecei a atender os pacientes aí online. Só que era, putz, não pode xingar a palavra. Só que era brabo, porque assim, eu tenho dois cachorros, a Liz ainda chorava muito, eu ainda não queria ficar, né, com outras pessoas, então ela ainda mamava, ela mamou até 2 anos, então ela ainda mamava, eu tirava o leite e tal, ela ficava com a minha mãe, eu não tinha ninguém que me ajudasse. Ano passado que eu, graças a Deus, tenho a Lisângela na minha vida e fica 2 vezes por semana com ela e ela ama. Não tinha escola ainda, não tinha nada. Então, É. eu tentava atender na hora do cochilo dela. Ela cochilava de tarde, então eu sabia mais ou menos aquele horário, que era bem certinho. E aí eu atendia 2, 3 pacientes naquele horário que minha mãe ficava com ela.
Mas minha mãe também tem vários problemas de saúde. Então minha mãe ficava doente, tive que desmarcar a agenda inteira. E aí eu pensava, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar isso? Porque toda a minha reserva tinha ido embora, toda a minha poupança tinha ido, tudo tinha ido embora. Então eu recebia para pagar. Se aquele paciente faltasse, alguma coisa ia ficar sem pagar, eu ia ter que contornar depois. E aí, assim, foi um baita de um desafio, né? E aí eu fui um dia de cada vez, um dia de cada vez, a coisa foi fluindo. E aí eu tenho uma tia que mora do lado, e minha tia quase não ficava em casa. Eu ia atender na casa dela online para não ter cachorro, para não ter ele chorando, né? Para a coisa poder fluir, eu fui me adaptando. Foi quando eu te conheci, a gente fez o curso juntos, né? Eu falei, deixa eu empreender aqui no marketing, né? Não é muito a minha cara. E aí, obviamente, que eu acabei não aplicando muita coisa, acabei ficando um pouco frustrada, né? Porque eu acabei achando que aquilo ia ser a salvação da minha vida, me lançar. Não é? Me lançar ainda mais aqui no Instagram, porque eu já fazia um trabalho antes, mas eu queria, né, um trabalho maior. E aí eu comecei a fazer os cursos, né? E aí eu tive que empreender novamente. Aí eu comecei a fazer os cursos para psicólogas, né, que quisessem trabalhar com o público infantil e não soubessem, né, por onde começar. Elas não sabiam por onde começar. Então, todo esse passo a passo. Aí eu comecei a fazer os cursos numa versão mais online. E aí foi dando tudo certo, né? E aí foi fluindo, aí eu comecei a dar muita supervisão. E aí a coisa foi, né, adaptando. Aí eu acabei entregando o consultório, né? Porque daí a gente faz conta, né? 2 anos pagando sem ninguém queria voltar. Eu não estava aberta para pacientes novos, né? Eu não tenho muito esse manejo. Eu acho lindo quem tem. Eu não me adaptei a atender paciente novo online. Eu não consegui fazer essa proeza que vocês fazem tão bem. Então, eu continuei com meus pacientes e foi indo. Só que aí os pacientes tiveram alta. Já estavam, né, nesse caminho e tiveram alta. E aí eu não estava atendendo pacientes novos. E aí a pandemia deu uma brecha. Já começaram as pessoas a se vacinarem. E aí eu falei, vou me lançar. Ali já está maior, né? Ele estava com 2 anos e pouquinho. Eu coloquei ela na escola. Tinham poucos alunos no meio do ano passado. Eu coloquei ela na escola no meio do ano passado. E aí eu atendi as manhãs, né, presencial. E aí eu já tinha uma lista de espera grande, né? E aí eu falei para os amigos, voltei a atender. Ai, que bom, que bom, que bom. E aí eu lotei a agenda de novo, graças a Deus. E aí as coisas se estabilizaram, as coisas fluíram. E hoje a agenda está cheia de novo, né? Então precisei fazer esse movimento de novo, de voltar. Foi fácil? Não foi fácil deixar minha filha. A adaptação escolar dela foi bem difícil. Foram quase, né, 3 meses de adaptação. Dela chorando, né? Eu chorando junto. Eu pedindo reunião na escola, falando, pelo amor de Deus, aqui eu tô enquanto mãe, não tô enquanto psicóloga, me ajuda. Né? E ela vinha com o olhinho inchado, chorando. Falei, desse jeito não tá bom, vamos lá, vamos tentar. As professoras maravilhosas, a escola maravilhosa. Então, assim, deu esse suporte e aí foi indo. Mas, assim, foi muito difícil. Eu pensei em desistir, sabe? Eu falei, não dá, vou fazer outra coisa. Porque eu preciso pagar as contas, quero ficar com a minha filha. Então, assim, eu passei alguns dias chorando muito, de muito desespero mesmo, né? E aí estava em terapia, a gente intensificou as sessões, né, de terapia. Eu passei a fazer 2 vezes por semana, porque foi muito difícil para mim. Eu achei que ali era, sabe, acabou. Eu não tinha forças mais para lutar. Eu não tinha mais o que fazer. Eu via e o que eu vou fazer? Via e o que eu vou fazer? E quando eu decidi de novo, né, voltar com os cursos, fazer as coisas na modalidade online, me reinventar, e aí a coisa fluiu mais uma vez. Então eu digo que eu tenho muita sorte, porque eu não paro, sabe? Eu não tinha opção. Tem que dar certo, tem que dar certo, tem que conseguir isso aqui. Eu tenho minha filha agora. E ela é o meu maior incentivo hoje de dar certo com tudo que eu tenho que colocar a mão. Porque hoje ela só depende de mim, né? Então, assim, ela é uma pessoinha, né? Meu Deus, o amor da minha vida. Então, eu preciso ser a melhor para poder conseguir dar o melhor para minha filha, né? Então, foi esse o caminho aí. Mas foi bem desafiador, foi bem difícil. Só de falar, eu já fico emocionada, porque foi muito difícil mesmo. Foi uma fase bem, sabe, bem nebulosa, que eu achei que eu nunca fosse passar. Porque eu sempre ganhei muito bem, sabe? Muito bem. Então eu viajava, né, para fora do país, comprei carro, né? Tava no consultório que eu queria, onde que eu queria, tinha dinheiro guardado. Então eu jamais pensei que isso fosse acontecer comigo. Então a gente vê que muitas empresas quebraram, né, nessa pandemia, e a gente nunca nem imaginou numa pandemia. É uma coisa que a gente não espera, né? E veio a pandemia e tudo. E me desfazer das minhas coisas, sabe? Dei quase o consultório inteiro, porque eu não tinha onde botar. Tudo que eu comprei com tanto carinho, as minhas coisas, sabe? Você vê, um leva isso, um leva aquilo, um leva... Tipo, meu sonho tá indo embora, né? Eu lembro que eu sentei no chão da sala, depois da mudança, eu só chorava. Falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou viver de quê? Como é que eu vou sustentar minha filha? E aí eu falei, é isso, né? Saí de lá arrasada, sabe? Tipo, falei, eu não sei se as pessoas aqui acreditam, mas eu acredito. Falei, Deus me ajuda, porque eu não sei mais o que eu vou fazer. Não tenho mais o que fazer.
E aí eu vim pra casa, e aí fiquei com a minha filha. E aí eu lembro que todo dia eu olhava pro céu e falava, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Pensando, né? Pensando o que que eu vou fazer, e tava atendendo e tal, mas assim, cara, atendendo de um jeito péssimo, sabe? Que você não fica bem. Aí o cachorro late, aí a criança chora. Não é Cabeça, né? normal. A cabeça não tava ali, né? Eu falei, não, não dá pra atender. E aí eu tirei umas 2 semanas, né, realmente, pra pensar o que eu ia fazer. E aí retomei. Retomei, e aí, graças a Deus, deu muito certo. Nossa, Deu muito Vivi, certo. até me arrepiou, assim, porque né, eu vi uma partezinha muito pequenininha disso, Sim, né? Que a gente se foi. conheceu no auge da pandemia, né? Sim, Eu vi só uma parcelinha, né, da verdade. sua história. E eu fiquei pensando muito assim, né? Em quantas coisas dá para tirar desse seu relato, né? Primeiro que aqui várias pessoas falaram maravilhosa, linda, com certeza ela é maravilhosa. Ah, Lê, Olivia. E aí, assim, né? Várias coisas dá para falar, né? Disso tudo que você trouxe, assim, de aprendizado mesmo, né? Você falou assim, eu tenho muita dificuldade de enfrentar o novo. Sim. Quase ninguém está preparado para lidar com o novo, né, Vivi? Assim, acho que tudo que tira a gente daquela zona de conforto, isso Uhum. não é nada do outro mundo, né? É verdade mesmo. Quando a gente Sim. sai daquele processo que a gente está acostumado, se depara com uma coisa nova, vem o medo. Algumas pessoas Sim. lidam melhor, outras não, mas tem medo, né? Porque a gente se depara com uma situação que a gente não está controlando, né? Então sai daquele status quo, Sim. né? A pandemia ela trouxe a necessidade da gente se reinventar, Sim. né? Mas eu acredito que também a gente, enquanto mãe, e as mães que estão aqui, ou aquelas mulheres que desejam Uhum. ser mães, e mesmo aquelas que não querem ser, e Uhum. tudo bem, né? Mas Sim, sim, a gente, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto mulher, a gente consegue fazer tanta coisa. A gente, verdade. a gente consegue se reinventar, só que a gente às vezes não acredita, né, no tanto que a gente é capaz. Sim, E é só quando a gente se depara com um desafio, que é como esse que verdade. você falou, que não foi um só, foram vários, Vários. a gente consegue se reinventar. Então, a Sim. maternidade traz habilidades, traz competências, os desafios, é lógico que a gente não precisa sofrer para aprender, mas é fato Sim. de que a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades, sim, né? E também assim, algumas coisas que você falou, né? Naquela situação ali de estar em casa trabalhando, algumas pessoas acabaram lidando bem, outras pessoas nem tanto. Então, esse é um recorte que é importante para as mulheres que desejam empreender e têm filho pequeno, né? Sim. A gente às vezes sonha com isso. Eu quero ser empreendedora porque eu vou ficar mais perto do meu filho. Uhum. Mas Não lembra como que necessariamente, né? era? Exato. Lembra como que era na pandemia? Você Sim. atendendo com o teu cachorro latindo, né? Sim. Você fazendo uma reunião com a criança chamando. Quer dizer, tem que ter um pouco Sim. de, de, de estrutura, né? Um mínimo de rede de apoio, E né? de senso de realidade, né, Si? Porque é tudo muito Sim, romantizado, né? E não é bem assim na prática, né? é verdade. A gente vê isso na prática. Algumas pessoas se dão super bem. Eu Sim. trabalho hoje 100% online, mas minha filha é Sim. maior. Sim. Agora, se eu tivesse uma filha pequena, talvez não conseguisse. Sim. Né? Então, acho que olha para a tua realidade e aí Uhum. planeja o que é necessário. E outra coisa, né, Si, que você falou agora, né? Olha para a sua realidade e não pega a régua do outro para você medir a sua vida, né? Porque fatalmente você vai se frustrar e vai paralisar. Né? Eu lembro que eu tinha uma maternidade, né, na minha cabeça super romantizada, né? Nossa, foi tudo completamente diferente, né? A Liz nasceu antes, eu entrei em trabalho de parto, e não era para eu ter entrado em trabalho de parto, né? Então, assim, senti as dores do parto, tive contração, enfim, foi tudo, né? A Liz nasceu de madrugada, então eu quase não tive visita. Meus pais não foram à maternidade, né? Só conheceram a Liz em casa. Enfim, foi tudo um caos, né? É tudo bem diferente do que eu imaginei, né? Aquela coisa linda, foi tudo diferente. E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente
imagina, né, e acha que tem, né, tem com ideia, eu tenho controle de tudo, eu não tenho controle de nada, né, então você vê, né, um filho vem para mostrar que a gente não tem controle, né, dessa mãe idealizada que a gente, né, enfim, bota na nossa cabeça, de um filho idealizado, eu vejo isso muito no consultório, né, então, esse é o filho, esse é seu filho, né, eu não tô aqui para consertar o seu filho, né, não tem como eu e nenhuma psicóloga fazer isso, se falar que faz, você corre, né, porque a gente está aqui para tentar um manejo melhor para vocês dois. Mas essa criança precisa ter o espaço dela, essa criança precisa ser ela, né? Então a gente aceitar isso é muito difícil. Você vê, né? Eu sou toda, né, quieta e tal. A Liz não, a Liz vai dançar na pista, ela fala alto, ela gesticula, ela toda, Liz, filha, filha. E é isso, ela é uma pessoa diferente de mim, né? E tá tudo bem. Mas enquanto mãe, né, muitas vezes é difícil aceitar isso, né? E a gente acaba adoecendo a criança, sem nem imaginar. Já entrei em outro assunto, né? Sem nem imaginar, porque eu peguei o gancho. Não, mas é super válido isso que você falou, né? Que é a questão das expectativas versus sim, realidade. Para tudo, né? Para nossa carreira, para as nossas decisões, né? E para os filhos a mesma coisa. Exato. Eu contei um pouquinho aqui em outras lives, um pouquinho da minha história na maternidade, foi totalmente diferente. Diferente, né? Eu idealizei e etc. E minha filha é totalmente diferente também. Eu sou mais... É uma fofa. Né? Eu sou mais palhafatosa, eu gesticulo, tal. Eu, né, gosto de aparecer, entre aspas. Então a Liz é igualzinha a você e a Lu é igualzinha. Nós trocamos as filhas. E a minha filha não, ela é mais na dela, né? Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exato. Exatamente. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente tem que trazer aqui também, né, Vivi, que assim, não é que é impossível empreender e cuidar da sua carreira com a maternidade, não é isso, mas é que olha para isso tudo de uma forma muito realista. E aí planeja tudo que for necessário também. Sim. Claro que algumas coisas vão sair do previsto, porque a vida é assim. Mas pelo menos minimamente você ter essa noção de realidade e planejar um básico, né? Eu exato. Planejamento, né? O que você falou, planejamento é importante. É o principal de tudo, porque muitas coisas saem do controle, né? E você vê, né? Eu fui muito amadora. Como é que eu vendo um curso online e eu não vejo o preço de cada coisa no correio? Sabe, isso é o mínimo, né? Mas depois que eu fui me dar conta, né? E tá tudo bem, foi, né? Fez parte daquele meu processo lá atrás. Mas são pequenas coisas, né, que fazem muita diferença. Claro, né? Claro. Então, tá atenta. Que a gente aprende, né? Exato. Está atenta a isso. Eu acho muito legal a gente compartilhar aqui os nossos erros, né? Para que sirvam de aprendizado para uma outra pessoa não cometer. Ficar muito atento a isso, né? Exatamente. Eu falo muito isso também para as pessoas falando de carreira e tudo mais. Porque assim, quando eu comecei a empreender, né, Vivi? Primeiro que assim, eu queria muito sair, eu já tinha planejado, já tinha estruturado tudo meses antes de pedir para sair. Para sair, né? Aí saí, beleza. Saí num dia, no dia seguinte, meu Deus, agora eu tô lascada, o que vai acontecer? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Assim mesmo. Você é louca. Aí passa isso. Aí no outro dia, ai, que bom, olha, posso buscar minha filha na escola, né? Ela não precisa voltar de perua. Aí, e assim, é um dia diferente do outro. Eu me lembro que assim, no começo, eu queria fazer tudo. Eu queria atender, eu só atendo adultos, mas passou por uma época que, assim, se você me perguntar se atende cachorro, eu atendia cachorro. Porque assim, você fica desesperada. Desesperada, sim. Né? Então, assim, esse erro é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, não cometam isso, afunilem mais o seu nicho, né? Busquem o que você realmente gosta e no que você... Exato. E uma coisa que você falou, né, atendi até cachorro, tem o outro lado, né, da parte boa que você falou, né, porque tem, né, você pode buscar sua filha no colégio, eu levava minha filha e buscava no colégio, né, tinha tardes que eu dormia com ela, a gente dormia juntinha, acordava, aí ia cozinhar juntas, ia brincar, eu ia no shopping, né, vamos, né, na verdade. Então eu acho que ser autônoma, né,
Tem muita coisa boa, claro, claro que tem. Sim. Então é só saber equilibrar os pratos aí, né? Mas nem sempre eu posso fazer isso, né? Mas eu tenho muito mais liberdade do que eu tinha antes, por exemplo, sem dúvida nenhuma. Então tem essa parte muito boa aí, né? Você consegue manejar bem os seus horários, né? Sim, É claro muito. que assim, o erro que a gente comete muito é achar que a gente vai trabalhar menos. Sim, E a pelo gente vai contrário. trabalhar muito mais de vez Muito em mais, quando. exato, exato. Sim, Mas, assim, muito alguém tá mais. falando aqui, essa de atender até cachorro foi ótimo. É, pois é. Aí a Renata, querida. Sim. Mas é muito isso, assim, você faz fácil. Às vezes eu ia pro consultório, atendi uma pessoa às 8 da manhã, voltava para casa e depois voltava para atender umas outras 21 horas. Quer dizer, Uhum. não era muito mais fácil no começo focar no horário, Sim, né? E aí, assim, são aprendizados, mas tudo que apareceu eu queria atender, entender. né? É exatamente assim. E a Renata também é uma empreendedora. Renata, depois você segue assim. Ela trabalha com essências, né? Ai, Então que ela legal. está empreendendo, né? Nossa, é um trabalho lindo que ela faz. Então eu Ai, acho que é muito isso, né? A gente e tem tudo a ver com a pauta de hoje também. Então é tão bacana a gente ver mulheres assim, eu me encho de orgulho, né? De falar, caramba, olha só, deu certo, mais uma. Eu acho que essa corrente do bem, assim, né? É muito legal a gente poder impulsionar outras mulheres. Seu projeto é muito lindo por isso, né, Si? De você estar aqui, né, tentando juntar todo mundo para que essa troca seja cada vez mais rica, né? com certeza, essa é a ideia, Sim, né? A ideia sim, é que todas elas que tiverem coragem possam estar aqui ensinando também, sim, né? sim. Eu falo sempre, começa comigo, mas vai indo para Voa, outras né? e Uhum, outras, sim, exatamente. isso Mas o que aí. eu tô dizendo assim, né? A gente acredita muito nessa coisa a princípio de que a gente vai trabalhar menos, mas a Sim. gente não trabalha menos, Uhum. né? A gente às vezes cai no risco de trabalhar até mais Mas, sim. envolvida, né? Tá tudo Uhum, ali no olho do furacão, mas a diferença é que a gente consegue manejar os horários. E uhum, para mim foi determinante, sabe, Vivi? Assim, poder. Eu quero almoçar todos os dias com a minha filha. isso Ponto. Isso é aí. ponto pacífico, Sim, sabe? Né? Tem gente às vezes que fala, você atende na hora do almoço? Não, na hora do almoço eu isso não é almoço com a tanto. minha Sim. filha. Antes, né? Faz um lanche, claro, atendo sim, vamos lá. Hoje eu almoço com minha filha, com meu marido, com as Isso aí, gatas, né? Com todo isso mundo que está em aí. casa. Tempo de qualidade, né? Isso não tem preço. Exatamente, Uhum, exatamente. E a outra coisa que eu acho que assim é muito importante, né, Vivi? E você falando no teu relato, estudar, ir atrás de informação, se atualizar, né? se E é uma coisa aperfeiçoar. Não só na nossa que área, né, Si? Porque a gente tende a pensar que é só na nossa área, e não, né? A gente precisa estudar outras coisas também. E eu sempre falo, né, você ficar perto de pessoas que você admire, né, que te inspirem, seguir pessoas no Instagram, né? Porque eu escuto também muito no consultório. Ai, mas meu Deus, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu falo, gente, para de seguir. Segue pessoas que você admira, né, que te inspirem, né, que você vai aprender alguma coisa. Né? Enfim, tenta ver o Instagram como uma outra coisa, não só como, né, fazer amizade, ou ficar vendo fofoca, ou ficar vendo a viagem que a colega fez. Foca em você, né? Porque daí acaba perdendo esse tempo precioso, né? Vendo a vida do outro, ficando mal, quando na verdade podia estar produzindo, ou descansando, enfim. Né? Escolhas aí que a gente acaba fazendo, né? é isso mesmo, né? Se, Sim, faça conexões, né? Conexões exatamente. genuínas, de qualidade também. Sim, Claro que muitas vezes na vida da gente a gente ouve aquela história, né? Ah, networking, sim. e a gente se preocupa, não vamos dizer que não. Uhum, A gente se preocupa com o número de seguidores, isso é claro. uma métrica importante. Uhum, Mas ter conexões de qualidade no offline também faz toda a diferença. relacionamento, né? Né? Sim, sem dúvida. Sim, eu acho que passaram algumas perguntas. Não sei. Eu não consigo ver. Deixa eu ver Não, aqui subindo. estão Não? falando, são comentários, né? Uhum. Falaram do cachorro que eu comentei, falou que está seguindo. Teve alguém aqui que te agradeceu. Sem perguntas por enquanto. Se vocês tiverem perguntas, meninas, fiquem super à vontade aí para Uhum. perguntar, comentar, tá Isso bem? aí. O sol tá batendo aqui de frente, aí eu não tô nem conseguindo ler nada. Não fica tranquila, se tiver aqui eu te falo. Tá E bom. Vivi, essa coisa do autocuidado e do autoconhecimento, o que você relata aí pra gente?
Relato nada, né? Porque há pouquíssimo tempo atrás eu não tinha nada. Autocuidado, eu não tinha tempo para nada, né? Não que eu tenha hoje, né? Mas eu comecei a tentar fazer algumas mudanças, né? Então, recomeçar, né? Eu fazia balé, né? Antes da Liz nascer, né? E aí parei, né? A gente acaba parando com tudo, enfim. E agora eu tô retomando, né? Todo o meu check-up, fazendo tudo de novo, né? Tô retomando para atividade física, né? Tô tendo meu momento de fazer o cabelo, fazer unha, né? Enfim, ficar um pouco mais comigo, né? E isso a gente acaba perdendo, né, na maternidade. Às vezes, eu só queria um tempo para ficar com os meus pensamentos, né? A gente quer muito, tipo, ai meu Deus, eu quero um tempo para mim. Nem sempre é possível também, né? Então, eu acho que o autocuidado hoje, na minha realidade, tá? É respeitar o que eu posso fazer ou não fazer. É tentar não ficar tão sobrecarregada. E por isso que eu tenho investido muito nisso, né? Em pessoas que possam me ajudar a diminuir o meu processo. Porque é isso, né? Eu quero fazer um monte de coisa, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Na verdade, eu podia encurtar, né? Só que eu não tenho ferramentas para isso, né? Porque eu não domino isso. Então, aprender com quem sabe tem me ajudado muito a ter mais brechas, né, na minha agenda e ter mais tempo de qualidade para mim, comigo. Porque aí automaticamente eu vou ser melhor na minha clínica, eu vou ser melhor com a minha filha, eu vou ser melhor com os meus amigos, eu vou ser melhor em tudo, né? Assim, nesse sentido, né? Porque eu vou estar bem comigo. Né? Eu não vou estar sobrecarregada, cansada, exausta o tempo todo. Então vai ter esse equilíbrio. Você faz Isso algum, Ci? hoje sim, né? Hoje sim também. Eu passei por esse processo que você passou, né? Eu acho que isso que você falou é super importante, né? Você saber respeitar seus limites é autocuidado. E é autocuidado pra caramba, Muito, né? É né? extremamente importante. Talvez seja um dos principais que a gente não aprende. É Né? verdade. Não fala não, a gente vai absorvendo as coisas. Uhum. Né? Isso que você falou, acho que é determinante. Eu lembro, Vivi, né? Já contei essa história aqui também, a minha filha tinha uns 3 anos e meio, eu tinha me separado quando ela tinha 2 anos e meio. E nós morávamos só nós duas, tal. E aí uma noite eu acordei lá de madrugada, pá! Acordei assim, comecei a pensar um monte de coisa, né? E aí começou a vir na minha cabeça assim, nossa, e se eu ficar doente? Nossa, e se, sabe, e se acontecer alguma coisa comigo? Se eu passar mal? E o que vai acontecer? Não, eu preciso ensinar para a Luísa ligar para alguém. Uhum. Ah, eu preciso. Não, eu não preciso. Eu até posso ensinar ela a ligar para alguém, mas eu preciso cuidar de mim, né? Sim. Aí eu comecei a pensar, não, vamos marcar o check-up, vamos cuidar, sabe? Então são coisas que às vezes a gente como mãe não entende, né? Que a gente prioriza muito a saúde, o cuidado com as crianças, mas a gente esquece que a gente precisa também para dar conta do recado. Exato. Exatamente. E quando a gente recusa um paciente, né? Recusar no sentido de, tipo, não fazer mágica, né, para encaixar, é autocuidado, né? Mas para isso você tem que ter, né, essa clareza do seu valor, né? Porque senão você Sim. vai, né, colocando, e aí, enfim, não tem esse equilíbrio, né? Você não entrega o melhor, porque você tá exausta. Né? Já atendeu 20 pacientes no dia. Não tem como, né? Tem pessoas que fazem, tá tudo bem. Né? Mas assim, como que é a sua entrega? Será que é igual ao primeiro que você atendeu do dia? Difícil, né? Exatamente. Acho que isso, limite, autocuidado sim. A terapia, eu acho que foi muito importante também. Logo de cara, não, realmente eu não fiz, né? Eu já tinha feito antes da Luísa nascer, aí parei uma época e voltei depois. Eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu fiz, né? Para poder ter esse momento meu e entender também, porque muitas vezes a gente acha que sabe qual é o nosso limite, mas a gente não sabe, né? Bem isso, sim. Acha que tem essa noção, mas a gente não sabe. Então é importante, né? Se respeitar, se entender. Também foi muito importante na época para poder fazer a transição de carreira, sabe? Eu lembro muito que assim, eu fiz a transição de carreira quando eu tinha a sua idade, né? Olha! 42, E aí eu lembro que eu falei até para minha terapeuta, eu falei, nossa, mas eu vou me aventurar, sair depois de 23 anos trabalhando em RH, eu vou sair para empreender, para voltar a atender.
ela olhou para mim e falou assim, sim, mas agora você está mais experiente, você tem mais maturidade, é agora que Sim, você tem que fazer isso, né? E não quando você que era mais bacana. jovem. Uau, Uhum, né? Isso aí, quer dizer, foi muito importante para mim também. Às vezes eu sim. vejo isso, eu ouço Uhum. isso das mulheres, ah, mas eu tô velha, ah, mas eu não sou capaz. Nossa, que lindo, sim. E você É, falando me lembrou aqui duas vizinhas, né? Eu agora voltei a morar próximo da minha mãe, né? E tem duas vizinhas que eram da minha época, que perderam seus esposos, né? E, enfim, eram donas de casa e agora, além de ter negócio, dirigem. E elas tinham pavor de dirigir. Quando eu vejo elas dirigindo, eu fico tão orgulhosa delas, porque é isso, né? Nunca é tarde, né? Basta você ter isso aí dentro de você, querer, né? Querer e se lançar para poder fazer. É o que você acabou de e falar. Pode parecer muito pequeno, né? Mas, nossa, é grandioso, né? exatamente, é isso aí. Sim. E Vivi, assim, uma coisa que eu vejo também que ajudou muito foi explicar para minha filha o que eu faço e a importância do que eu faço. Ela nem Sim. aparece aqui quando eu estou atendendo, Uhum. né? Faz toda a diferença. Aqui é um lugar fechadinho, sabe? Ela Uhum. sabe o que eu faço. Isso aí. E, e como que é isso para você? Como que você vê É, isso? é isso Pequenininha. mesmo. E eu sempre oriento os pais também no consultório, né? Os filhos precisam saber, né? E, infelizmente, alguns pais não dão lugar de fala para as crianças, né? É muito importante que elas saibam, até para que elas compreendam e respeitem, né? Esse momento aí, né? De ausência, né? Porque você pode estar fazendo qualquer outra coisa muito mais especial do que ficar com seu filho. Então, quando ele entende o porquê, o para quê, tudo fica muito mais fácil. Né, eu sempre dizia para a Liz que eu atendia, né, no consultório, né, enfim, atendia pacientes, né? E ela sabe o que eu faço, né? Ela fala que a mamãe é psicóloga e, e atende pacientinhos, né? Ela fala isso. Então, ela sempre falou e sempre foi muito ok. Mas de um tempo para cá, né, de alguns meses para cá, ela tem visto eu levar alguns brinquedos, às vezes eu pego alguns dela, né, que eu vou usar uma vez ou outra. E ela falou: "Mamãe, você atende pacientinho que nem eu?" Assim. Na hora eu travei, eu falei: "O que que eu vou falar?" E aí eu falei: "Sim, amor, a mamãe atende pacientinho que nem você." Ela: "E por que que eu não posso ir no consultório?" Falei: "Claro que você pode. Um dia a mamãe vai levar você para você conhecer, né? Mas a mamãe não pode levar. Mas eu quero brincar, né, com os pacientinhos." Falei: "Mas você não pode brincar com os pacientinhos, né? Os pacientinhos estão lá para a mamãe cuidar." Ué, mas ele não tem mamãe? Mas você já cuida de mim. Então, explicar isso aí. Sim, eles têm a mamãe deles, a mamãe deles ficam lá esperando, né, enquanto eu tô lá ajudando eles a resolver algum problema que eles não conseguem resolver sozinhos. Ela: "Ah, então eu tô explicando, eu tô conversando, claro, né, de maneira lúdica para que ela entenda." Ela esquece, pergunta de novo, e aí eu vou lá, explico de novo. E aí quando eu vou atender online, ela fala: "Mamãe, você vai pro consultório ou você vai para casa da..." Né, ela já sabe. Falei: "Não, mamãe vai agora para casa." Ela falou: "Ah, então não vai ser pacientinho criança." Falei: "Não, hoje não." Então, ela já tem essa clareza, né? Mas ela já começou a perguntar de uma forma, né, a chorar, a não querer que eu fosse, né? Então, ela já entendeu que de manhã, quando eu deixo ela na escola, eu estou indo para o consultório. Então, isso fica mais fácil. Mas eu sempre oriento isso aí, sim, sempre falar a verdade, sempre explicar, né, dizer o tempo que a gente vai ficar. Claro que ela é muito pequena, então ela ainda não entende o tempo. Então, eu sempre pego o horário de um desenho, quando esse desenho começar, ou quando, né, ficar claro e ficar de noite. Então, eu sempre tento pegar algum manejo com ela para que ela compreenda o horário que eu vou chegar. E eu sempre chego nesse horário. Então, é muito importante que a gente não minta para as crianças de forma nenhuma, para que elas não percam a confiança na gente. Então, a gente prometeu, tem que cumprir, tá? Ter Isso. clareza aí com os nossos combinados. Mas o combinado é essencial aí para que a criança compreenda, sem dúvida. Sim, eu gostei muito disso que você falou, né? Uhum. Também da questão de organização da rotina, para eles Sim, terem essa previsibilidade, né? sim, é muito importante. Isso. E você sabe que, assim, falar o que eu faço, a importância do que eu faço, ajuda muito para Luísa fazer a terapia dela também. Que Sem ela dúvida. sabe o Já tem quanto é essa clareza, né, do que importante. vai acontecer também, né? Isso, exatamente. Assim, ela fala, eu não vou te contar o que aconteceu na sessão, porque tem sigilo, né? Eu falei, tem. Tipo, droga, tem sigilo? Como é, Si, pra você? Tranquilo? Tranquilo, é É, né? tranquilo. Assim, é lógico que você sabe que a gente fica Uhum. mais exigente. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
A gente fica mais criteriosa e tal, mas assim, Uhum, a gente sabe o que vai acontecer, sim. mais ou menos, né? Então isso Uhum, ajuda muito, mas ao mesmo tempo você fica, né, assim, ah, meu Deus, né? Você fica mais observadora das coisas. Mas exato, sim, exato. para ela é muito tranquilo, porque ela é super engajada, né? Verdade. É mesmo. É um doce. É um doce. E é muito isso, né? É isso que você está falando, né? Quando a criança tem clareza, e você falando me lembrou, né? A Liz não foi a nenhum consultório ainda, né? Mas ela foi na dentista. E ela perguntou, né? Porque ela já estava um pouco habituada, né? Porque eu sempre vou mostrando o que que tem, o que que não tem. Então ela já sabe. E ela fala, ah, que a gente vai conversar aqui. Falei, não, filha, aqui a tia não é psicóloga, a tia é dentista, ela vai ver seu dente. Então você vê, ela já lembrou e já trouxe. Então esse manejo para outros lugares é muito mais fácil, porque a criança já tem essa previsibilidade, já sabe o que vai acontecer. Do que chegar lá, não sabe o que vai acontecer, ela fala: "O que que você vai fazer comigo?", É, ela vai né? generalizando para outra. Exatamente, exatamente. E saber que cada ambiente é único, né? Que as coisas acontecem nos ambientes, isso é tão importante para a criança também, para as menores principalmente, né? Que ainda não tem essa noção e aí esquecem. Então, assim, é importante sempre estar atento a isso, a conversar antes, explicar, ensaiar em casa, né? Com a brincadeira. Isso ajuda muito. Legal. E o respeito ao profissional, né? Exato, Muito legal. exato. Uhum. Vivi, a gente está indo para a fase final aí da live. Aliás, Rapidinho passou, né? por mim, eu ficaria aqui mais umas 3 horas, porque Delícia. fala para mim assim, mas eu sei que você vai atender, né? Tem aí Uhum. Tem uma seus supervisão. compromissos também. Fala um pouquinho aí, assim, para as meninas, né? O que mais você sugere? Quais são os seus recados finais aí para as mães que querem empreender ou para as empreendedoras que querem ser mães e Então, vice-versa? acho que o mais importante é ter clareza, né, do que você quer, do como você quer e da sua expectativa. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria da minha cabeça. Hoje eu faria, né, uma mentoria, ou algo que fosse mais estruturado. Na minha época, eu não sabia que existia você, por exemplo, que existia um nicho, porque ninguém fala sobre isso, que pudesse me ajudar na minha transição. Então, eu acho Uhum. que você me ajudaria a errar menos. Você entende? Estaria tudo muito mais organizado, tudo muito mais fechado. Então, eu fui mesmo de tentativa e erro. Então, eu acho que, né, quem puder hoje procurar um profissional para fazer isso com mais calma, com mais clareza, né, e, consequentemente, você ter menos problemas, né? Acho que a terapia individual também ajuda muito para você separar de fato o que é seu do que é, né, enfim, do outro, do que você, para minha amiga deu certo, eu vou empreender também. Acho que não é assim. Eu acho que quanto mais você tem esse autoconhecimento sobre você e sobre o que você quer, fica muito mais fácil. Então, né, psicoterapia individual, contratar um Sim. profissional, né, para poder te ajudar nessa transição de carreira. Você estudar fora do seu nicho também é muito importante, né? Estudar sobre Uhum. outras coisas. Ah, tá bom, eu vou delegar. Sim, mas para eu delegar eu preciso entender minimamente Sim. daquilo ali, senão eu não vou nem saber o que cobrar, o que pedir, o que vai ser entregue a mim. Né? Então, eu acho que é isso aí, estudar também outras, né, outras coisas. E eu acho que o mais importante é estar próximo de pessoas que te inspirem, sabe? Hoje eu estou muito isso, hoje eu não sigo quase ninguém, né? Primeiro porque me fazia perder muito tempo. Então eu tenho, bom, todo mundo fala, tem que ter um Instagram só, eu tenho dois. Eu tenho o meu pessoal, que eu quase não entro, mas quando eu quero ver alguém da família, um amigo e tal, eu vou lá e tiro uns minutos e fico lá. Mas hoje eu só sigo profissionais que me inspirem, sabe? Que eu admiro o trabalho, que eu quero aprender, que eu quero ouvir. Então isso me fez focar mais. Eu acabava perdendo muito tempo em outras coisas que não eram úteis para mim, né? Você acaba se comparando e aí com isso você acaba, né, cristalizando e não saindo do lugar. Então eu acho que o essencial hoje, né, para que as mães que estão aqui ou não mães, né, queiram aí fazer essa transição, eu acho que é isso. E ter uma boa rede de apoio. Se você não tem rede de apoio como eu não tenho, né? Então, assim, eu tenho a minha mãe, que é minha rede de apoio, mas nem sempre ela pode me ajudar. A escola é minha rede de apoio É. hoje, mas se ele está doente, ela não vai para a escola. Se é um feriado, a escola não abre, né? Então eu tenho que ter um plano B, C e D. E a Liz não fica com ninguém, como os meus afiliados ficavam, né? Os meus sobrinhos ficavam. A Liz não fica. Então ela só fica realmente com a minha mãe e com a Elisângela, né? Com o pai ela fica um pouco mais, assim, mas também não sai sozinha com ele, ela não se sente, né, ainda segura, mas a gente está nesse caminhar aí para que eles consigam fazer isso, né?
Então, é que você tem uma boa rede de apoio para que, caso aconteça alguma coisa, você não se perca ou não perca, sei lá, uma produção. Quem faz bolo, tem que fazer uma entrega, né? Alguma coisa. Então, que você tenha aí um plano B para isso, né? A Renata que estava aqui, ela ia fazer um monte de coisa, e é o filhinho dela, o Áquila, que inclusive é amiguinho da Liz da escola, adoeceu, e ela teve que ir com ele fazer a entrega, né? E ontem ela ia descansar e foi comprar remédio para ele. É isso, né? Então, a gente está enquanto mãe, né, Si, para essas eventualidades que vão vir a acontecer. E não esqueçam, a gente trabalha muito mais. Empreender não significa que a gente vai ficar lá, ó, na Maldivas. Podemos até ir, sim, mas a gente trabalha muito também. Inclusive, podemos levar lá para o mar o nosso laptop, o trabalho, faz parte, né? Não Desse é um mar de jeitinho. rosas, né, Si? Não, não é um mar de rosas. Pode vir a ser, mas no Uhum, início, principalmente, não é, sim, né? É por isso que você vai fazer alguma coisa, vai escolher um negócio, a sim. primeira coisa, goste desse Isso aí. negócio. Não vai nessa onda que é assim, o marketing digital tá dando dinheiro, mas você Sim. não gosta Vamos lá. disso. Uhum. Porque a onda agora é vender tal coisa. Você não gosta disso. Você Não vai vai. ver, vai respirar isso o tempo inteiro. Então, Sim. goste, né, do que você vai fazer. Se dedique para isso, Isso aí. estude sobre tudo que é o que você falou e faça boas conexões. Isso faz toda a diferença, Essencial, né? né? Essencial. E você é uma das conexões, né, que veio aí graças ao marketing, É né, graças verdade. cursos aí de marketing que a gente bateu cabeça aí, Vê mas Mas eu ganhei você. Ganhei você. Valeu o curso. com certeza você, as As meninas, eu acho que meninas. Sim, são coisas que a gente leva para a vida, né, Vivi? Então, verdade. Você é um presente. Obrigada. obrigada a você, agradeço demais aí por você ter aceitado o meu convite. Claro. Fácil, Imagina, eu fiquei honrada. Obrigada. eu sei que não é fácil achar um horário, né, que a gente consiga conciliar, mas estamos aqui. Com jeitinho a E, gente consegue. Obrigada de e coração, tá? eu Sim, que as agradeço. pessoas perguntaram se vai ficar salvo. Então, quem chegou agora e quem perdeu, tem um grupo, né? Explica para elas como é Isso, que é. isso. Tem um grupo no WhatsApp que é Uhum, do projeto. Lá não é só para o evento de mães, lá a gente tem uhum. outras atividades, tem conteúdo exclusivo, tem aulas Sim. exclusivas para este grupo. Então, as lives ficam disponibilizadas para este grupo. Legal. E, e uma coisa que é importante é que, assim, né? Estamos super abertas a sugestões de temas e de outras ações que a gente pode fazer. Essa tua live, ela é o final do evento de mães, mas também é para anunciar que o mês Que que vem a gente honra. deve ter coisas, né? A gente deve ter muitas coisas sobre empreendedorismo feminino. A gente deve ter uma Legal. aí voltado para isso. Legal. Tá? Bacana. Obrigada E pelo hoje à convite noite mais eu uma faço a vez, live tá? de Eu encerramento. sei, eu vou ver, eu não vou perder. Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada de coração. Obrigada por quem esteve aqui. E sigam a gente aí, sigam a Vivi, me sigam aqui, Sigam sigam o assim, sim, o projeto, projeto. que Uhum. tem muita coisa aí prevista Tem pro muita coisa bacana. resto do ano. Obrigada pelo convite mais uma vez, tá, Si? Eu que agradeço. Bom trabalho, Vivi. Um Obrigada, beijo. amor. Um Tchau, beijo. meninas. Obrigada. Até Tchau, mais. gente. Tchau. Obrigada.